No dia 9 de novembro, Netuno e Vênus iniciam a fase de finalização, impactando relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. E aí, será que as ilusões prosperaram? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. A quadratura minguante é uma tensão, é um aspecto para finalizar o ciclo, né? Para começar, melhor dizendo, a fase final do ciclo. A partir de agora, a gente é obrigado a enxergar, a lidar com tudo aquilo que foi trazido à tona lá no auge. Então, vai fazer uma análise, né? Uma espécie de reflexão, de introspecção, para tentar entender como isso se manifestou e o que vai ser levado adiante e o que vai ser eliminado a partir de agora. O ideal é que a gente olhasse para o fim desse ciclo, observando aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, no que se refere à ilusão, fantasia, miragem, né? A nebulosidade que o Netuno traz sobre os temas da Vênus, e a partir dali mudar esses comportamentos, jogar fora mesmo aquilo que não presta mais, eliminar, tirar de dentro da gente. Quando acontecer a nova conjunção, há o potencial de renovação desses mesmos temas de acordo com aquilo que a gente eliminou. O movimento, então, tem que ser para jogar fora, abrir caminho para o novo, preparar a Terra, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa nesse ciclo. Se o auge mostrou que foi um movimento de ilusão, de fantasia nos temas da Vênus, agora a gente pode pegar esse resultado, desde que a gente aprenda a lidar com as frustrações e trabalhar elas de forma a eliminar, a jogar fora, a criar espaços ali para gerar coisas novas para quando acontecer o fim e início de um novo ciclo na conjunção. Então é natural nesse momento que a gente se volte um pouco mais para dentro, precisando inclusive analisar, né, lidar, melhor dizendo, com as frustrações, com as desilusões, né? Porque muitas vezes o Netuno que causa esse efeito entorpecedor na gente pede com que a gente faça essa eliminação, com que a gente muitas vezes jogue fora aquilo que não presta mais, lidando com os dissabores, quebrando muitas vezes as ilusões, as miragens, as fantasias que a gente produziu ao longo de todo o ciclo no que se refere aos temas da Vênus. O desafio, então, é fazer esse balanço, né? Enxergar principalmente as situações onde a gente pode ter experimentado a sensação de que nada deu certo, né? De que foi uma grande miragem e agora a gente precisa pôr o pé na realidade, causando esse choque, quebrando, né, a ilusão que é de cristal, como eu sempre falo aqui. Ou seja, quebra muito fácil. Quando a gente embarca numa miragem, quando a gente embarca numa fantasia, mesmo que algo idealizado, e não tem uma correspondência disso na materialidade, na realidade de fato, há uma grande chance da gente se perder nessas ilusões. Então a relação, quando teve o auge, né, principalmente se foi desenvolvida uma ilusão, uma fantasia, uma miragem em cima, isso foi quebrado, tirado, né, diluído pelo Netuno, é preciso lidar com aquilo que foi revelado, com aquilo que restou, mesmo que isso cause ali uma dor, cause um incômodo, uma frustração, uma vontade de querer fugir da relação, né? Daquela situação em que foi mostrada a ilusão. Vou deixar aqui então o vídeo no momento da oposição para a gente entender como esses potenciais chegaram ao auge e o que precisa ser feito a partir de agora, lembrando que ainda dá tempo de fazer muita coisa, mas o principal aqui é começar esse movimento de introspecção, de refletir, similar a uma fase de lua minguante, né, que começa todo um processo de limpeza, de jogar fora, de purga, preparando a terra para receber novas sementes. Quanto mais a gente se atentar para o lado ilusório, enganador do Netuno,
com a sensibilidade, com o amor incondicional, com a capacidade de transcender os limites que ele representa, melhor tendem a ser os desenvolvimentos dos temas da Vênus para quando começar um novo ciclo. Se a gente se preparar eliminando aquilo que não prestou, criando uma consciência, né? Trabalhando essa parte da fantasia, da miragem, da necessidade de fuga e até mesmo de ilusão, que às vezes é necessário para suportar a própria realidade, né? Muitas vezes a gente precisa dessas distrações, dessas fugas. Quando vem a frustração é que a gente percebe que é preciso ter uma certa medida, e isso é muitas vezes o que precisa ser aprendido a partir de agora. Não é que a gente não vai sonhar, não é que a gente não vai viajar na maionese. Às vezes é necessário, mas quando a gente fizer também a gente vai ter um certo zelo aí para não se perder num horizonte que a princípio é bonito, é entorpecedor, é colorido, o mundo da fantasia que não corresponde à realidade, e quando quebra o choque, né? A queda, né? A sensação é essa de que caiu de cara no chão, que quebrou a cara, se frustrou, e aí vem com culpa, vem com toda essa carga em cima para piorar, impedindo que se aprenda, né? Que amadureça essa visão. Um novo ciclo vai acontecer e a gente vai ter que lidar novamente com essa energia. Só que como a gente vai lidar é que é o grande aprendizado. A gente já vai ter entendido muita coisa sobre o Netuno, lembrando que é uma energia muito importante para 2026, ou se a gente, mais uma vez, vai se deixar levar por miragens, né? Encantado pelo chamado da sereia, uma criatura fantástica, ilusória que não existia, mas atraía os marinheiros e acabavam caindo no mar, se afogando. Então aí tem a miragem. Ou ainda, né, na navegação, para atravessar a névoa, se o comandante ali não soubesse, né, o curso para qual ele estava arrumando, poderia se perder, chegando muitas vezes num lugar indesejado ou se deparando com um obstáculo maior. São metáforas para a gente entender como funciona essa miragem de Netuno para que a gente possa aprender cada vez mais. Netuno e Vênus em quadratura minguante no mapa astral quer dizer que a pessoa às vezes ela nem consegue se entusiasmar com essa ilusão que é criada sobre as relações. Ela tende a ter um entusiasmo menor, mas também traz o dissabor, a diluição. Então a sensação é de que começa um relacionamento, mas esse relacionamento está fadado ao fim, está fadado a ser diluído. E às vezes esse fim nem é tão perceptível assim, porque esse efeito de diluição do Netuno acontece muitas vezes sem que a gente se dê conta. Então é algo ali que é uma espécie de um sabonete que fica exposto à chuva, então vai lavando até que não resta mais nada, a água leva tudo. Então às vezes o relacionamento termina e a pessoa nem percebe que já estava naquele processo de finalização, de término. E quando ela se atenta, a relação já acabou. E aí é só a constatação do óbvio. Ao mesmo tempo também que essa pessoa pode ter uma certa dificuldade em ter uma sensibilidade que favoreça os temas da Vênus. Às vezes essa sensibilidade vem tarde demais. Então ela não percebe que no campo das finanças o dinheiro estava indo embora e ela não viu a coisa acontecer. E aí traz aquele incômodo, aquela sensação de que como que eu não percebi isso antes? Por conta da miragem, por conta da confusão da nebulosidade. E essa pessoa precisa usar essa sensibilidade a favor, percebendo, né, principalmente se já teve experiências negativas, aprendendo com essas experiências para que ela não viva novas situações aí de dissabor. Então é necessário trabalhar principalmente esse lado. O lado que indica que pode finalizar a qualquer momento e o lado também que indica que algo pode estar indo embora. E como Netuno é do invisível, né, do inconsciente, às vezes é quase impossível perceber se não usar, né, dessa sensibilidade,
do amor incondicional para poder até mesmo pegar leve consigo mesma, porque às vezes vem uma cobrança pesada depois, trabalhar esse aspecto, porque é uma tensão, é um incômodo e não dá para ignorar. E se você se identificou com algo que eu disse aqui, na descrição tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, saber se você tem a quadratura minguante entre Netuno e Vênus e como isso pode afetar seus relacionamentos. Lembrando que a conjunção vai acontecer no dia 1º de fevereiro de 2025, então a gente tem até lá para fazer essa limpeza, fazer essa finalização. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Netuno e Vênus formam a quadratura minguante, acontecendo no dia 9 de novembro, às 10h15 do horário de Brasília. Mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. Netuno a 27 graus de Peixes, ainda em retrogradação, formando a quadratura exata com a Vênus a 27 graus de Sagitário, né? Então a Vênus ali que precisa de novos horizontes, ampliação, principalmente para lidar com esse momento aí que tende a diluir, tende a frustrar, a dissolver tudo aquilo que os temas da Vênus estavam desenvolvendo até então. A introspecção, né, a voltar mais para dentro e enxergar as relações, os acordos, parcerias, finanças, amores, né, o amor próprio. Tudo aquilo que a Vênus representa com uma forma mais sensível, mais empática, até mesmo para passar por esse desafio aí da tensão. Porque não só a gente precisa se atentar para essas miragens, e miragens que a gente embarca por muitas vezes ter uma certa inocência, né? Por ter uma certa ingenuidade. A gente achar que as pessoas podem corresponder nas relações àquilo que a gente idealiza sobre elas. E eu sempre chamo atenção para isso, porque quanto menos idealizada a pessoa é e mais real a gente se aproxima, né, de conhecer, claro, dentro daquilo que é possível, o outro, menos ilusões a gente cria, porque a gente deu espaço para essa pessoa sem quem ela realmente é, em vez de tentar moldar ela conforme aquilo que foi imaginado, conforme aquilo que foi idealizado. Início de relacionamento passa muito por isso, né? Depois vem aquelas falas do tipo, isso não era nada do que eu pensei, não era nada do que eu imaginei. Não, nunca vai ser, ninguém é. No início, às vezes, as pessoas podem até tentar se moldar, né? Caber naqueles moldes ali, mas logo isso passa a ser algo que é cansativo, é até opressor. A pessoa sente que não pode ser ela hora nenhuma, que ela tem que corresponder ao ideal que a outra tem na cabeça. Cada um é um universo à parte, cada um tem uma quantidade quase infinita de conteúdo e que vem, vale lembrar, né, de lugares completamente diferentes. Então, o encontro, quanto menos idealizado, quanto menos romantizado, e essa é a questão, mais real ele tende a ser e aumentam as chances, preste atenção na palavra, aumentam as chances de ter um resultado positivo. Então, a ideia do romance, né, de viver aquela coisa de novela, de ficção, que é sim muito gostoso, mas que normalmente tira a gente da real, né? Do contato ali com que o relacionamento é de fato. Então, às vezes a pessoa passou tanto tempo idealizando, romantizando, viajando nas ideias ali, que quando ela conhece alguém, ela não consegue aproveitar porque não corresponde àquela ideia, né? Aquele ideal que ela trouxe consigo. E aí acaba não aproveitando. O que acontece é a desilusão, é a frustração. E aí muitas vezes vem essas frases, se não era nada do que eu pensei, mas quando a gente namorava não era assim, porque criou-se um cenário tão fantasioso
que não pode, não tem como corresponder. A realidade não consegue alcançar aquilo que a gente imagina. O objetivo, né, a vida concreta, a vida de fato, ela é muito diferente do mundo que a gente consegue idealizar, porque a imaginação não tem limites, né? Eu posso imaginar milhões de coisas, mas essas coisas muitas vezes não vão existir na minha realidade. Embora muita gente fale que esse é um caminho aí para a gente chegar nos nossos objetivos. Só que uma coisa é eu imaginar um cenário e ir me aproximando desse cenário pouco a pouco, à medida que eu vou atuando. Outra coisa é eu imaginar uma pessoa com um monte de características, como se fosse uma ficha de um jogo de RPG, e quando eu conheço a pessoa real, ela não tem nada a ver com aquilo. Então fica difícil aí fazer essa assimilação. E nesse momento final a gente vai lidar com o que restou dessas idealizações, ou muitas vezes aquilo que precisa ser jogado fora para que abra caminho para que algo novo surja de fato. O ascendente cai a 29 graus de Capricórnio, né? Então olha aí, né? Falei da realidade, da materialidade, o Capricórnio veio. Tá aqui o signo pedindo que a gente haja de forma estruturada, responsável, né? Chamando para si muitas vezes a responsabilidade, lembrando que tem que ser uma via de mão dupla, mas também tendo disciplina, tendo ordem e mantendo contato com aquilo que está acontecendo na realidade própria. Pode idealizar? Pode. Pode sonhar? Pode. É necessário, a gente precisa disso. Se não precisasse, o nosso cérebro não teria essa capacidade. Então, se tem, é porque é muito importante e às vezes é só o que nos resta para aguentar os desafios da vida. Mas isso tem que ser pesado ali, medido, né? Incorporado essa parte do real. Então, posso sonhar que eu vou ficar rica? Posso, mas para eu não me frustrar, é bom que eu olhe para aquilo que está acontecendo de fato. Estou me aproximando desse sonho ou o sonho é só um sonho mesmo e tá tudo certo? Porque a grande questão é quando o resultado vier e lidar com a frustração, né? Recolher ali os caquinhos, catar os próprios cacos, colocar-se de pé de novo e seguir em frente. Esse é o grande desafio. E a gente vê que o Plutão está aqui em conjunção ao ascendente, né? Pedindo que a gente se aprofunde, enxergue aquilo que está oculto, transforme também essa energia toda dos temas da Vênus, apesar de não fazer aspecto direto com a Vênus, mas o ascendente traz essa energia que pode ajudar a gente a limpar, a purgar esses temas. Lá no meio do céu, a 25 graus, o signo de Libra, na carreira, vida pública e profissão, um signo que é regido pela própria Vênus. Para a gente mostrar para a sociedade, né, por assim dizer, de uma forma equilibrada, de uma forma diplomática, trazendo um certo refinamento para lidar com essas frustrações. Então não é só enxergar, ver aquilo que precisa ser eliminado, mas também lidar com a cobrança que pode existir em relação a isso na vida pública, carreira e profissão. Porque às vezes essas pessoas que costumam fantasiar muito, elas são muito cobradas, né, por quem está em volta. Então, tá vendo? Eu falei, não fica viajando, não fica imaginando as coisas. Então vem essa cobrança externa. Então é preciso ter uma capacidade até racional para lidar com isso. E a partir dali dar essa resposta, que pode ser muitas vezes no sentido de equilibrar a situação, né? De falar, não, peraí, eu estou tentando o meu melhor, né? A vida também, aqui sou eu, né? A vida é minha, eu que preciso me virar aqui, entender, agradeço a sua opinião aí, mas eu preciso assimilar isso, eu preciso muitas vezes aprender. E essas cobranças podem dificultar o aprendizado. E a dificuldade também de dizer não. Então, se essa pressão vem a partir daquilo que foi idealizado, a cobrança social paira sobre a pessoa, a dificuldade dela dizer não, de ela se impor. Primeiro que ela já está fragilizada com a frustração em si. Em segundo, que essa satisfação toda que a gente costuma dar para o social não ajuda a gente a virar a página. Então, às vezes, podem notar, acaba ficando explicando ali
e as pessoas vão só cobrando, existe toda uma pressão, mas você deveria fazer isso, né? Ou muitas vezes, não, tenta de novo. Os conselhos são os mais variados possíveis, mas que acabam interferindo muitas vezes naquilo que a pessoa deveria fazer, porque é o momento de quadratura minguante, voltar para dentro, olhar dentro, buscar dentro a resposta, e essa pressão externa aí pode complicar. Então, quanto mais equilibrado for isso, né, buscando muitas vezes uma resposta até elegante, refinada ali para dizer não, melhor tende a ser a finalização desse período, desse ciclo entre Netuno e Vênus. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo. Por isso é muito importante encarar as frustrações, aquilo que veio ao auge, né, que foi revelado no auge, foi mostrado no momento da oposição, pegar isso e não fugir desse resultado, encarar esse resultado e trabalhar em si para fazer essa finalização. Para a gente fechar, eu separei algumas notícias para entender um pouco mais de como esse aspecto se manifestou na coletividade, mas também perceber como os ciclos podem ser usados favoravelmente dentro da visão da astrologia. E no dia da oposição, que foi lá no dia 28 de agosto, o STF tinha dado mais prazo para o governo definir as regras para o pagamento das emendas parlamentares. Essas tais emendas parlamentares já apareceram em um outro aspecto também envolvendo Vênus, né? Era Vênus-Saturno. Então, a gente vê que continua sendo trabalhado esse assunto financeiro aí, esse assunto que muitas vezes pode ter sido diluído a partir desse áudio. Outra notícia é que um tufão de 200 quilômetros tinha atingido o Japão. Tufão vem de onde? Do oceano, então mexendo com o Netuno, né? Mexendo ali com parte financeira, porque sempre traz prejuízo e tudo mais, representado pela Vênus. Outra notícia é que a cidade de Brasileia, no Acre, estava passando por uma grande seca 6 meses depois de vivenciar uma enchente histórica, né? Então, enchentes, secas, águas, Netuno e prejuízo para os agricultores, Vênus. Então, a gente vê mais uma vez o trabalho, né, a inspiração que a gente pode tirar desses aspectos. Outra notícia foi a falta de cuidados médicos ali das comunidades Yanomamis, né? Então tem a ver com saúde, Netuno e também com a questão da Vênus, né? Porque envolve ali também bem-estar, né? Cuidados e algo que é muito importante, representado pela Vênus. Saúde, Netuno, Vênus, né, os cuidados. Outra notícia foi o aumento das reclamações da rescisão unilateral por parte dos planos de saúde e que a ANS, né, já tinha recebido cerca de 10 mil reclamações a respeito. Para quem não sabe, a rescisão unilateral é quando o plano de saúde decide, do nada, que você não vai ser mais atendido. Muita gente estava no meio de um tratamento, né, no meio de procedimentos e foi simplesmente abandonado. Então, novamente, a gente tem saúde, algo com Netuno, né, principalmente Netuno em peixes, e causando prejuízos ao indivíduo, né? Principalmente ali questão de saúde financeira. A gente vê que o auge trouxe muito essa questão do cuidado, né? Do autocuidado, da importância, mas também falando de questões financeiras. Então, quanto mais a gente se atentar, voltar nas agendas, né? Ver ali no dia 28 o que estava acontecendo na vida de cada um, para tentar observar os efeitos que vieram à tona e como isso pode finalizar, eliminar a partir de agora, para que um novo ciclo surja, né? Para um renascimento e um aproveitamento melhor, principalmente um amadurecimento no que se refere à consciência em relação a Netuno, muito importante, vou repetir mais uma vez, para 2026. Né? Tem até a playlist aqui da preparação para 2026 no canal, e quanto mais a gente puder desenvolver nesse sentido, melhor. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99.
Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que fortalece o trabalho do mesmo jeito. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.